Graça e paz. Estamos dando sequência ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos falar o tema da lição número 12. É Eliseu, um profeta atencioso. Agradecemos aqui a editora Cristã Evangélica por nos permitir divulgar o conteúdo do seu livro nas mídias. O texto básico para essa lição está lá em 2 Reis 4, de 8 a 17. O texto devocional 2 Reis 4, de 1 a 7. E o versículo-chave está em Tiago 1, 27, que diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O alvo desta lição é mostrar que as virtudes que tornam um servo de Deus bem-sucedido naquilo que faz e no trato com as pessoas que estão relacionadas principalmente à sensibilidade, imparcialidade, solidariedade e prestatividade. Nós vamos ver no decorrer dessa lição esse perfil o qual Eliseu tem, ok? Tem 3 pontos, né, que dizem que o livro nos orienta como alvo a ser por nós entendidos e por nós ser praticado. Primeiro entender que as virtudes de um servo de Deus bem-sucedido estão relacionados com a sensibilidade, imparcialidade, solidariedade e prestatividade. Ter convicção de que é dever do crente ser amável e gentil com todos e colocar em ação o altruísmo e boa vontade. Fica o questionamento. Estamos, de fato, depois de algum tempo de caminhada cristã, e por mais que nós tenhamos o contato com a palavra, com a vivência e experiência até dentro do nosso próprio ministério ou na nossa igreja, será que nós estamos praticando alguma coisa daquilo que eu acabei de ler? Essas virtudes, né, que cada um cristão como servo de Deus deveria ter? Será que nós estamos sendo amáveis, gentis, estamos sendo altruístas? Né? Será que nós temos tendo boa vontade em cumprir algum papel na nossa família, na nossa igreja? Será que nós, dentro do nosso ministério, nós temos desenvolvido isso? Então é uma maneira de a gente começar a pensar e questionar, porque isso é que Deus quer de cada um de nós. O que Deus procura ao escolher alguém para uma determinada tarefa? Ele procura habilidades da pessoa? Talentos especiais? Aqui na nossa lição diz que não, porque essa condição especial ou esse dom é dado por ele. Mas para que esse dom seja nos dado, nós temos que preencher algumas coisas, né? Para que ele nos capacite. Primeiro, uma condição que todo homem deveria ter são qualidades morais. Qualidades morais e caráter íntegro. Então não é simplesmente que Deus dá a qualquer pessoa. Não. Deus ele dá para aqueles que está dentro desse perfil. Ou seja, tem um caráter íntegro, né, e ter qualidades morais. Este é o ponto inicial para qual Deus possa moldar e capacitar seus escolhidos para que a obra que ele tem em mente. Eliseu representa bem esse princípio. Afinal, o que Deus viu em Elias? Viu um homem amoroso que deixou tudo pelo ministério, mas não deixou de amar e honrar seus pais. Quando a gente lê lá 1 Reis 19, 20, quando ele é convidado ali por Elias, ele simplesmente deixa tudo para trás, né? E vai dizer a Elias que primeiro, antes de segui-lo, ele ia
falar com seus pais, ia se despedir dos seus pais. E não só isso, né? Como ele era um homem de posses e tudo aquilo que ele tinha naquele momento, ele vende. Ele vende, aí você já começa a perceber o que ele tinha no coração. Ele vende tudo aquilo, ele faz um grande jantar, um almoço, né? Mas ele chama todo aquele povo que ali morava e faz uma refeição com eles. Então você já percebe alguma coisa diferente. Então ele divide aquilo que ele tinha. E pelo jeito não deveria ser pouco, porque na palavra diz que ele tinha vários bois, tinha arado, e ele põe fogo no arado e faz ali o sacrifício, né? Faz o sacrifício e faz uma refeição para que todos pudessem ser servidos ali. Vi um homem espiritual que abriu mão de seus interesses para buscar o interesse de Deus. 2 Reis 2:9 pediu para Elias, né, que ele fosse seu herdeiro profético. Então ele já pede a Elias uma questão espiritual. Ele queria ser herdeiro de Elias no sentido espiritual das coisas. Quando foram oferecidas riquezas terrenas, preferiu as riquezas de Deus. 2 Reis 5:5, ele rejeita as riquezas o qual o rei da Síria oferece a ele. Então você já percebe que ele poderia estar usufruindo, né, de bens oferecida por outros, mas em nenhum momento ele quer, ele abre mão disso. Viu um homem humilde e corajoso, disposto a servir Elias de forma abnegada. 2 Reis 3:11, ele quer ser discípulo de Elias, né? Então ele tem essa intenção, que não se rebaixou perante aos poderosos da terra. 2 Reis 13:14, o rei Joás, né, o rei de Israel, se curva diante de Eliseu quando esse estava doente. Então você vê, aquele que deveria se curvar diante de um rei, tem um sentido contrário. É o rei que se curva diante de um profeta de Deus. Viu um homem atencioso e prestativo, capaz de transpor os tabus de seus dias para atuar em favor até mesmo dos proscritos e desamparados. Sim, Deus viu um homem sensível e disposto a socorrer os indefesos de uma sociedade intolerante e preconceituosa. Na lição, no item número 1 do nosso livrinho, lá como título está Um Profeta Solidário. Eles eram compromissados com Deus, não com as tradições. Por isso não se calou frente à injustiça, nem se deixou moldar pela teologia deturpada daqueles dias. Em seu ministério, mais do que de qualquer outro profeta, a mulher foi valorizada e seus direitos respeitados. Tiago 1:27 diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar incontaminado do mundo, ou seja, não se contaminar com as ideias do mundo, ou seja, ele cumpria com o desígnio de Deus, que era justamente ter cuidado com os órfãos e com as viúvas. Foi naquele difícil contexto que a esposa de um seminarista ficou viúva. Como herança, o aprendiz de um profeta deixou 2 filhos para criar e uma dívida para saldar. Essa mulher não tinha pensão, não tinha seguro de vida e não havia ninguém por ela. Esse profeta, esse aprendiz do profeta, alguns estudiosos entendem que ele fazia parte daqueles profetas que não se dobraram a Baal, daqueles discípulos que não se prostraram a Jezabel e Acabe, porque houve uma grande perseguição
contra os profetas de Deus. Então, acredita-se, né, através de algumas linhas de estudo, que esse aprendiz de profeta poderia ser um desses que morreu, tá? Então, essa viúva, né, ela ficou à mercê justamente da questão da sociedade, porque ela ficou com dívida, tinha 2 filhos, e logo, né, surgiram os abutres do lucro fácil, ávidos para confiscar-lhes os filhos com as bênçãos da lei. Olha só, da injusta lei que transformava o devedor no objeto comercial do seu credor. Ali, essa lei era a lei mosaica que dava esse direito para eles. Ou seja, havia um direito, porém o coração dessas pessoas estava em outro lugar. Eles queriam saber só das questões lucrativas em relação a isso. O credor da narrativa tinha o direito de escravizar aqueles meninos por um período de até 6 anos. Isso nós vemos lá em Êxodo 21:2. E no 7º ano, que seria o ano do jubileu, essas crianças ou esses escravos eram libertos. Ainda que a dívida em questão fosse insignificante, tal injustiça já havia sido veemente condenada por Deus, pelos lábios do profeta Amós. Amós 2, 6, 8. Gravem e depois leiam. É bastante pesada isso. É bastante forte essa passagem de Amós. Mas a sorte da ganância fez mofar a consciência daquela geração, ou seja, daqueles que estavam aproveitando da situação, no caso, aí da viúva. Não tendo a quem mais recorrer, a pobre viúva apelou ao profeta Eliseu. Ou seja, essa viúva, ela reconheceu o ministério de Eliseu, sabia quem era Eliseu, entendia que Eliseu era um homem de Deus. Confiava que ele encontraria em Deus uma saída para a crise. E realmente encontrou. Pois tal como Elias fizeram lá em Sarepta, vocês lembram da viúva de Sarepta, né? Que ela era viúva e tinha o seu filho, já não tinha... tinha pouco trigo e pouco azeite. E aí Elias ali chegou na porta dela e fez um milagre que todos nós conhecemos, aquele milagre da multiplicação, daquela abundância que eles viveram. Usou um pouco que ela tinha para resolver a questão. Aí Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela disse, não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. 2 Reis 4:2, a gente conhece a história. Retrucou o profeta, então usaremos isso e Deus te ajudará na proporção da tua fé. Aí entra a questão da fé. E aí entra também a questão de um Deus de abundância. A gente começa a ler e começa a fazer um estudo mais detalhado, com mais profundidade, e a gente percebe que esse Deus é um Deus abundante. Então, usaremos isso, e Deus te ajudará na proporção da tua fé. Arrume vasilhas emprestadas e encha cada uma delas. O azeite era uma mercadoria muito apreciada em Israel, servindo como alimento, medicamento, cosmético, combustível e para fins religiosos. Aquela mulher demonstrou em seu valor por meio da fé e por meio de um especial empenho para vender rapidamente o produto e saldar a sua dívida. A história vai contar, a passagem conta, que ela pede para que os filhos vão e busquem nos vizinhos, né, potes para que ela possa encher. E aquilo que ela conseguiu pagar as dívidas dela, e com o resultado da venda daquilo, ela conseguiu viver tranquilamente depois. E percebam a relação, né, dessa questão da multiplicação ali que nós vimos com Elias, né? E agora uma relação de multiplicação que a gente vê em Cristo, né? Na história, na passagem da multiplicação dos peixes e dos pães. Então, existe uma concordância com isso, existe uma relação com isso. O Cristo lá no Velho Testamento e o Cristo do Novo Testamento. A abundância, a multiplicação. O 2, um profeta prestativo.
Na cidade de Sunem, perto do mar da Galileia, havia uma senhora casada com um próspero fazendeiro, que se mostrou generosa para com o profeta. Ou seja, essa senhora, ela reconhecia que Eliseu era um homem de Deus, dando-lhe uma boa acolhida em sua casa, até construir um quarto extra, especialmente para hospedá-lo em suas pastagens por lá. Ela tinha tudo o que precisava, mas não tinha o que mais desejava, que era um filho. Em Israel, a ausência de filhos era sempre motivo de chacota e desprezo. Ainda que o marido fosse estéril ou demasiadamente velho, a culpa caía sempre em cima da esposa. A sunamita, apesar da tranquilidade financeira que ela tinha, ela carregava sobre si esse imenso desconforto. Eliseu, por sua vez, retribuiu a generosidade, intercedendo pelo milagre de um filho. E Deus concedeu-lhe essa graça. Passado alguns anos, aquela criança adoeceu gravemente e acabou falecendo nos braços da mãe. Ela, que no início duvidara da promessa de Eliseu, agora amadureceu na fé, pôde crer na restituição miraculosa de seu filho perdido. Agiu rapidamente no sentido de encontrar o profeta e nem contou ao marido o que havia ocorrido, na certeza que Deus resolveria a questão antes que a tragédia viesse à tona. Perceba que ela está confiante em Deus. O agente é Eliseu, mas ela confia em Deus. Eliseu deixou tudo o que estava fazendo para vir em socorro da mulher e da criança. E ao chegar em casa, fez duas coisas. Clamou a Deus e tentou aquecer aquela pequena vítima. Percebam que também é a mesma história que aconteceu com Elias, com a viúva lá de Sarepta. O filho morre e Elias faz com que Deus, através de Elias, ressuscite essa criança. Então, ou seja, ele replicou aquilo que o seu mestre fez, né, que Elias fez. O método de Eliseu funcionou. Deus ouviu o seu clamor e, com isso, a confiança daquela mãe, mesmo em meio às lágrimas, foi surpreendentemente recompensada. Prostrou-se aos pés do seu benfeitor, cheia de júbilo, e saiu com o filho nos braços, glorificando a Deus. Passaram-se mais alguns anos e novamente Eliseu mostrou-se atencioso, voltando à casa daquela mulher sunamita, especialmente para alertá-la quanto a um longo período de fome que estava por vir sobre Israel. Mais uma vez, Israel está sofrendo algumas consequências, né? Aqui na palavra não fala por que está passando por mais esse período, mas nós sabemos que as consequências que Israel vivia era justamente pela questão daquela idolatria que Israel vivia, né, através dos seus reis e do seu povo. Segundo o conselho do profeta, a família mudou-se para a terra dos filisteus até passar a estiagem, mas quando voltaram à sua casa, as suas terras haviam sido invadidas. A sunamita agora era viúva, não conseguia fazer o que os seus direitos fossem respeitados, mesmo indo apelar ao rei. Percebam que essa história está falando sobre condições de mulheres viúvas, que elas perdem o direito, perdem o seu sustento. Pela providência de Deus, justamente na hora em que a sunamita estava tentando uma audiência com o rei, este se mostrava bastante interessado nos grandes feitos de Eliseu, e isso influenciou positivamente a sua petição. Interrogou-lhe o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Vejam só como é o agir de Deus. Por conta das questões daquilo que Eliseu proporcionou a essa mulher e alguns outros feitos, o rei ficou bastante interessado nisso. E Deus, nesse momento, age, porque o rei não tinha por que devolver. Se era uma condição,
né, onde todos passavam, o rei ficou interessado nos milagres em que Eliseu praticou para aquela mulher, né? E isso fez com que o seu coração, Deus através disso, amoleceu, vamos dizer assim, o coração desse rei e devolveu tudo a essa mulher. Agora, passando por tudo isso, o que nos faz pensar? Quais são essas questões que nos fazem ter o entendimento dessas histórias? Primeiro é que a questão daquelas pessoas que passam por situações difíceis. Nós, como cristãos, nós temos que ter um olhar mais abrangente a várias questões. Quando as pessoas passam por algumas situações na nossa própria família ou no nosso meio, então nós temos que ter essa afinidade, esse feeling para entender, para poder, de uma certa forma, atender algumas necessidades das pessoas. Isso cabe a nós cristãos. Conclusão dessa história. Ainda hoje, o critério de seleção que Deus usa para aqueles que desejam ser usados ou usar é o mesmo: caráter, integridade, disposição e maturidade. A capacitação como uns dons sobrenaturais é um benefício que só Deus pode conceder, mas é preciso que mantenhamos a base. Eliseu realizou prodígios fantásticos, sim, mas isso era um dom de Deus, sua grande virtude. No entanto, foram a sensibilidade, a imparcialidade, a solidariedade e a prestatividade que o levaram a transpor os preconceitos da sua época para, em nome de Deus, tornar-se bênção aos aflitos, desamparados, abatidos e injustiçados. Eliseu tinha uma característica. Eliseu tinha talentos, e esse talento era inerente a ele. Isso era da pessoa de Eliseu, ser essa pessoa prestativa. E Deus viu aquelas condições em Eliseu e deu o dom, né? O dom dele para fazer milagres. A relação de Eliseu com a relação com Cristo são as questões dos milagres, né? Ele fez tanto milagre assim como aconteceu no Novo Testamento. A gente pode fazer, mais uma vez, a gente pode fazer uma relação da vida de Eliseu, a sua trajetória, né, e os seus milagres. Há muitas outras coisas para fazer de Eliseu. Nós estamos falando hoje, nessa lição, a questão da viúva, dos necessitados. Eliseu tinha recebido o dom de Deus, mas tinha desenvolvido os seus talentos eram naturais. E assim, nós concluímos esta aula. Na próxima aula, nós estaremos falando, o capítulo 13, que vai falar de Eliseu e a escola de profetas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe lá no chat alguma pergunta que alguém da escola do Ministério de Ensino irá responder. Eu agradeço desde já. Obrigado e fiquem com Deus.